Salve pessoal do 8º ano de Geografia, professor Romeu. Vamos agora desenvolver uma habilidade que está relacionada com o quê? Interpretação de gráficos, mapas temáticos, anamorfose, croquis. Todas essas ferramentas utilizadas para a gente ter uma interpretação mais apurada possível da realidade geográfica. Por isso a importância da gente entender, né, de a gente analisar, de a gente estar trabalhando com esse tipo de interpretação. Vamos partir agora para os gráficos. O que é um gráfico? Um gráfico ele é uma construção, né, que geralmente a gente utiliza de eixos Y e X para fazer a demonstração de informações, de dados que foram coletados, né, de pesquisas coletadas. A gente pode fazer essa representação através de gráficos. Então eu posso usar ele no gráfico Y e X, né, que é o famoso aí, né, o pessoal que foi para o 7º ano lembra um pouquinho, 8º ano, né, quando a gente começa a fazer o gráfico cartesiano. Nesse gráfico cartesiano de Y e X, a gente tem algumas maneiras de demonstrar tendências, né, ou de aumento ou de diminuição. A gente pode utilizar as barras, a gente pode usar colunas e a gente pode usar as linhas, né? Geralmente a gente na escola, lá no 7º, 8º ano, a gente geralmente está usando o gráfico de linhas, né? Que a gente vai usar lá um ponto na reta e começa a desenvolver isso até na equação de 2º grau, né? Que vai ser matéria de 9º ano. Mas a gente usa para poder entender e interpretar a realidade geográfica. No caso da geografia, professor, a gente pode usar gráfico para outras disciplinas? Claro que podemos, para a biologia, para a filosofia, para a história, podemos. Mas para nós, a geografia, interessa esses dados formatados para a gente identificar o que está acontecendo em qualquer realidade, que a gente queira analisar. Então, a gente tem tipos, né? Já falamos que ele pode ser por colunas, por barras, por linhas. E a gente tem o modelo circular, né? Esse não é disposto em forma de Y e X, né? No gráfico cartesiano. Ele a gente chama de pizza. Aqui agora a gente vai mostrar uma imagem da página 35 do livro de vocês para estar demonstrando um gráfico. Ó, foi escolhido esse gráfico aqui. Pô, professor, por que o senhor não colocou o eixo cartesiano lá? Ah, esse aqui é mais bonitinho, o eixo cartesiano tem um monte no livro. Professor, mas esse aqui tem também? Tem. É que esse aqui está muito bem ilustrado. Então, vamos lá. E está no começo do livro também. Esse aqui é o PIB mundial de 2016. O que é o PIB? É tudo que todos os países têm a capacidade de produzir. Tudo que é produzido é contabilizado. Então, a gente tem aqui a distribuição de alguns países, não de todos, de alguns países. A gente vai notar, através desse gráfico aqui, que ele tem título, que ele tem uma legenda, que ele tem fonte. Então, são informações indispensáveis para a gente ir montando o que a gente pretende entender, né? O que a gente vai desenvolver em sala de aula, por exemplo. Então, aqui está dizendo para a gente o seguinte: os Estados Unidos, que está em laranjinha, ele responde por quase 25% do PIB mundial. Produz muito. A China está em segundo lugar, quase 15%. Em seguida, vem Japão e Alemanha. Só esses 4 países, eles respondem por 50% do PIB mundial. Então, assim, há muita concentração de renda. Quando a gente observa isso, na sala de aula, a gente já pode estar discutindo. Pô, professor, por que só 4 países, eles concentram tanta riqueza assim e os outros países ficam com o resto? Pois é, no mundo, a gente sabe que 20% das pessoas, elas detêm 80% da riqueza, né? E 80% da população tem 20% do que sobrou. Então, é muita gente brigando por pouco. Então, esse gráfico, ele, por exemplo, pode mostrar isso para nós, né? Evidencia desigualdade, né? De distribuição, de produção, de economia, de qualidade de vida, de desenvolvimento humano. Só isso que ele mostra? Não, ele pode mostrar muito mais coisas, depende de onde a gente quer enxergar, né? O que a gente quer ver, o que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Mas esses são desdobramentos possíveis de serem realizados na sala, tá? Saindo do gráfico, a gente vai ter, né, a interpretação de tabela. Professor, o que é a tabela? A tabela é uma representação organizada, né, do que a gente viu no gráfico. Se lá no gráfico a gente tinha lá as indicações, a formatação, né, o desenvolvimento em torno de um eixo cartesiano ou um gráfico circular, aqui na tabela a gente vai ter a organização dessas informações, desses dados aí, aliás, que a gente precisa dispor de forma organizada para poder estar entendendo. Quando eu coloco aqueles dados lá do gráfico na forma de tabela, eu consigo imaginar aqui, eu consigo ver, os Estados Unidos, ele lidera o PIB mundial. Então, quando eu tenho essa organização aqui ordinária, né, que ela está em ordem, eu consigo entender por que a China está querendo chegar no patamar da economia mundial, né? Porque hoje ela é a segunda maior economia do mundo, já está chegando a ser a primeira, e ela está buscando passar os Estados Unidos.
Então, quando eu consigo ordenar, né, colocar numa tabela, por exemplo, eu consigo também desenvolver outros assuntos dentro de sala de aula. Professor, dá para construir um gráfico a partir da tabela? Dá. Dá para construir uma tabela a partir de um gráfico? Dá também. É perfeito. Bom, a vantagem da tabela, muitas vezes, é a organização e uma quantificação que pode ser feita, né? Aqui eu coloquei os 4 países ali que a gente tinha visto no gráfico, só para dizer, para evidenciar que esses países respondem por 50,5% do PIB mundial. Então, são 4 países que detêm metade das riquezas produzidas no mundo. É muita coisa para pouco país, né? Vamos lá. Depois da tabela, a gente vai falar do croquis. O que é o croquis? É uma representação grosseira de uma realidade geográfica qualquer, que na informalidade a gente faz a todo momento, né? Se alguém chega no sinal e pergunta para vocês como é que faz para chegar na prefeitura de Taubaté, por exemplo, vocês vão dar, dependendo de onde vocês estiverem, a localização que vocês se familiarizarem mais, né? Então, passa perto da Praça Santa Terezinha, se tiver a pé, vai em direção ao velório, e assim a gente vai formatando, vai, né, compondo o nosso caminho, o nosso deslocamento. Se a pessoa pede assim, dá para você desenhar? Você vai desenhar, de acordo com o seu deslocamento. São representações grosseiras, né? Por que é croquis? Além de ser uma representação grosseira, não tem medida envolvida, não tem uma distância. Apenas uma localização, um meio de chegar, um tipo de deslocamento que a gente vai usar, uma direção, né? Que a gente pode fazer num guardanapo, num papel qualquer, num rascunho qualquer. Isso se chama croquis, tá? É um desenho, um esboço de alguma coisa que vá, para nós, a geografia, determinar uma localidade, né? Passado do croquis, eu tenho a anamorfose. Bom, a anamorfose se trata de um mapa também, né? E esse mapa, ele tem uma característica bem definida, que é a distorção dele, né? A gente vai ver aqui na tela essa anamorfose, né? Está na página 40 do nosso livro didático. Então, aqui, essa anamorfose está dizendo o seguinte: distribuição da população mundial e projeção, o que se espera que vai acontecer em 2050. Então, a gente vê aqui no continente americano que vai havendo uma distorção de imagem, quer dizer, a tendência aqui, provavelmente, para 2050, porque é uma projeção, né? Não é uma certeza, nós não estamos lá ainda, é que haja uma diminuição da população nesse continente. Ao passo que, se a gente for comparar, professor, por que está a diminuição? Porque está afinando, está distorcida essa imagem. Se a gente for fazer uma comparação, né, com a imagem do mapa que a gente tem do continente americano, nós vamos perceber isso aqui, que tem um afinamento, um estreitamento, né, dessa característica. Ao passo que, por exemplo, aqui no continente asiático, onde está a Índia, onde está a China, a projeção, a tendência, né, o futuro para daqui a 30 anos é que ela esteja bastante inflada, né, que tenha muita gente lá naqueles, pelo menos nesses 2 países, né? A China responde pela primeira maior população do mundo, a Índia a segunda maior população do mundo. Então, se eles já são, né, os países mais populosos do mundo, a tendência deles é que eles fiquem mais populosos ainda. E junto deles, o continente africano inteirinho apresenta uma tendência de aumento de população, né? Isso nos indica o que nós podemos fazer para esses 2 lugares aqui, fornecerem serviços adequados para a população, por exemplo. Então, uma simples anamorfose implica em a gente pensar o que pode ser feito numa realidade dessa. O que nós vamos fazer quando chegar em 2050, se tiver desse jeito aqui? Vamos apresentar os mesmos serviços da mesma forma? Não pode. Você vai aumentar a população, vai aumentar a demanda, as necessidades aumentarão também. Logo, os investimentos também aumentarão. Enfim, são assuntos que a gente pode desenvolver em sala de aula. Uma simples anamorfose. Professor, mas por que o Brasil tem uma tendência de diminuição de população? Disse que o Brasil está num nível maduro já. A população está com outro tipo de comportamento, por várias razões, né? As mulheres estão escolhendo mais quanto e quando ter filhos, né? E assim por diante, são tendências mundiais. Professor, mas aqui não acontece do mesmo... Não. Tanto não acontece que a projeção é diferente. Aqui a gente está falando de culturas diferentes, né? De condições econômicas diferentes, de contextos diferentes. Por isso a intenção é a gente estar discutindo isso em sala de aula, para a gente entender que os lugares são diferentes e, portanto, precisa de análise separada para cada lugar, tá? Saindo dessa anamorfose, falamos de croquis, anamorfose e, por último, os mapas temáticos. O mapa temático, ele se trata de uma representação gráfica também, um mapa, né? Nós vimos lá no 6º ano que o mapa ele precisa de alguns elementos para ser um mapa, né? Precisa de escala, precisa de fonte, precisa de título, precisa de coordenada, precisa de orientação. Então, tem alguns elementos de legenda,
Precisa de alguns elementos que vão fazer com que aquele desenho seja um desenho considerado mapa. E qual que é a diferença do mapa, professor, com esses elementos para o mapa temático? Ó, aqui na tela a gente vai ver. É o mapa do Brasil com todas as informações do mapa. É um mapa do Brasil com todas as informações do mapa. Porém, tem um detalhe. É um mapa de desenvolvimento humano. Aqui eu consigo ver, de acordo com a legenda que eu tenho aqui, aonde, em qual região, em qual estado as pessoas estudam mais ou menos, as que vão mais para a escola ou menos para a escola, aquelas que têm uma renda maior ou menor, de acordo com os critérios aqui utilizados. Então, esses 3 índices, né, esses 3 elementos que a gente já viu no 8º ano, né, no comecinho do ano pelo menos, vão formar indicadores numéricos, né? Esses indicadores numéricos vão servir para distribuir, né, em qual nível de desenvolvimento humano de cada lugar que a gente quer demonstrar no mapa. Então, o mapa temático, ele é uma representação gráfica, só que tem um detalhe, ele é específica, ela tem um tema para poder ser representado. Nesse exemplo nosso aqui é o desenvolvimento humano, baseado em 2015, né? Está na página 37 do nosso livro. Tá bom, pessoal? Até a próxima.